Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é importantíssima esse vídeo que a gente está passando para vocês. Essa moça que está aqui do lado é a Mônica Guanais. Ela é psicóloga, ela me ajudou pra caramba em momentos que eu estava meio perdido, ela me deu altas dicas. E como eu estava conversando com ela assim antes de gravar o vídeo, dentro da psicologia, né, das terapias, não existe um tratamento, uma linha específica para cuidar de contactados, de espíritas, de pessoas que têm mediunidade aflorada, mediunidade ostensiva. Não existe isso, né? Uhum. Então eu trouxe ela aqui para ela falar para vocês muita coisa interessante que são coisas que ressoaram dentro daqui do meu coração e que me ajudaram muito, que eu quero que faça o mesmo efeito para todos vocês. Tá? Se apresenta aí, Moniquinha. Sim. Bom, eu sou Mônica, já trabalho com psicoterapia há mais de 25 anos. Mas, assim, até existe a psicologia transpessoal, né? Que é uma proposta que a gente considera que exista já uma coisa maior do que o pessoal, né? Mas a questão toda é assim, como é feita essa abordagem? Claro que se você vai numa psicologia tradicional, você corre o risco, né, de não ser suficientemente acolhido dentro dessa sua experiência. Correto. E numa abordagem mais holística, né, de uma terapia mais holística, aí você já vai ter pessoas que têm mais essa escuta, né? Mas dentro da psicologia mesmo tradicional, é mais difícil. O maior motivo de eu ter convidado a Mônica para vir aqui é que as pessoas estão me ligando muito, dizendo que estão extremamente ansiosas, confusão mental, né? Algumas com o início de um processo de uma como é que eu posso explicar? Não, a gente corta isso, fica tranquilo. De uma depressão. Início de um processo de uma depressão. Então eu pedi para a Mônica vir aqui para tentar auxiliar um pouco vocês e clarear um pouco a mente de vocês. Então, né, a gente está vivendo esse processo, né, que o Guga fala muito, dessa transição planetária. Então, esse momento é um momento muito importante da gente buscar o autoconhecimento. Que todos esses sintomas aí que você está falando é justamente as nossas sombras, né? Aquilo que, quando a nossa experiência aqui na 3D é justamente uma experiência de dualidade, né? E essa dualidade significa luz e sombra. Se a gente não ilumina a nossa sombra, a gente fica com todos esses sintomas aí confusos, né? Então, o processo de autoconhecimento é que a gente possa entrar em contato com todos esses processos sombrios que nos habitam, né? Porque quando a gente fala de mudança de frequência, não é assim, agora eu vou pensar positivo, vou fazer uma lavagem cerebral e vou ficar tudo zen. Se fosse assim, seria ótimo, né? Mas não é, então não vou comer carne, eu não vou mais sei lá o quê, né? Vou parar tudo e vou ficar perfeito. Não é bem assim que as coisas funcionam. Senão era tudo maravilhoso. Ainda a gente precisa, né, para conseguir essa mudança de frequência, para conseguir até mesmo, né, você fala muito, ir para a natureza, ficar na natureza, ficar no silêncio. Se a gente não consegue se escutar, iluminar nossas sombras, a gente vai para um lugar desse e enlouquece, né? Porque muitas pessoas falam, meditar, caraca, é impossível, minha cabeça não para. Então, para a gente conseguir acessar essa paz interna, né, esse Deus interno que nos habita, a gente precisa passar por esse processo de autoconhecimento, né, que é um processo que está ligado a uma série de falas. Não, antes de fazer todo mundo me liga pedindo como é que eu faço para ter um contato. Eu acho que antes de um contato com os seres extraterrestres, a gente tem que fazer um contato com a gente mesmo. Exatamente. Mas senão como é que a gente vai conseguir? Exatamente. E esse contato com a gente mesmo, né, faz parte da gente poder buscar dentro da gente as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos, né? Porque eu acho que o medo, ele é um dos
dos grandes venenos, né, que intoxicam a nossa... Paralisa a gente. Então, olhar para a nossa sexualidade, né? E sexualidade, ela é muito além do sexo, né? Sexualidade está envolvido com nossa capacidade criativa, produtiva, né? E aí a nossa relação, sexualidade está ligada, por exemplo, a dinheiro, né, que faz parte aqui dessa energia da matéria, que a gente tem que aprender a lidar. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com a nossa alimentação, a gente tem que aprender a lidar com o nosso corpo físico, com o nosso corpo emocional, para depois a gente chegar no nosso corpo mental e chegar no espiritual. Então, esse processo, né, que se dá energético no nosso corpo, ele precisa desse acompanhamento terapêutico. Né? Porque muitas vezes... sozinho, a gente não consegue. A gente vira aquele... Lembra do disco de vinil que ficava... né? Sozinho é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque a gente precisa se escutar. E nesse processo de falar, a gente se escuta. Então, o terapeuta ele vai fazendo ali esse acompanhamento, esse contorno. Por exemplo, uma coisa que a gente já conversou, né? Existem hoje várias ferramentas para a gente buscar o autoconhecimento. Muitas pessoas, isso é muito importante de frisar, fazem esse processo como um reiki, um teta healing, uma constelação, um mapa astral e infinitos, né? Infinitos tratamentos que tem. Atira para tudo quanto é lado. Tem vários. Muitas pessoas saem muito bem disso, conseguem perceber as sombras dela, porque todos esses trabalhos, em algum nível, vão estar iluminando essas sombras. Algumas pessoas conseguem fazer isso bem, tudo bem. Outras pessoas ficam absolutamente perdidas, confusas, gastam uma fortuna, fazem um monte de trabalho e saem pior do que entrou. Exatamente. Porque a gente precisa... não tem fórmula mágica. Né? Não adianta você fazer um trabalho e ficar ótimo, né? Porque tudo é um processo. Então você precisa fazer uma costura do que você realmente está querendo buscar. Né? Assim, eu atendo às vezes umas pessoas que vão na cartomante. Pô, super legal, né? É um trabalho muito interessante. Ali, a cartomante, ela está trabalhando com questões inconscientes e tal. Mas dependendo do que a cartomante fala, desestrutura a pessoa completamente. Aí ela vai lá para terapia comigo e a gente começa a tentar compreender o simbólico que está sendo trazido. Assim como a gente faz também nos sonhos, né? Em todas as coisas que chegam para a gente, o que está sendo dito a partir da história da pessoa. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter, né, enquanto terapeuta, do que a gente vai falar para o outro, né, para a gente ter esse cuidado de fazendo essa costura, sempre lembrando que a gente está saindo desse estado de dualidade para buscar esse estado de integração. Que esse é o estado em que a gente aumenta a nossa frequência. E aí a gente chega no amor, né? Que as pessoas, elas estão... Acho que é até uma característica do ser humano, elas querem pular fases. Mas não tem como pular fase, gente. Não adianta você chegar lá em cima sem ter uma base firme. Se você não tiver uma base firme, você vai chegar lá em cima, vai balançar e está sujeito a cair de novo. Aí vai ser muito pior, porque é um retrabalho, entende? Por exemplo, se a gente olha o nosso corpo físico, né, que você falou muito bonito em outro vídeo, que não é nosso, né? A gente está usando aqui esse corpo. Esse corpo, ele é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Ele já dá tudo pra gente. Olha, a gente primeiro precisa engatinhar, depois a gente precisa andar, depois a gente vai correr, depois a gente vai pular. Né? Então, o nosso corpo físico, o desenvolvimento do nosso corpo físico biológico, ele já ensina um monte de coisa. Dentro do nosso corpo físico, a gente tem órgãos que são masculinos, órgãos que são femininos. Então, a gente tem, né, movimentos que geram ação, movimentos que a gente precisa receber. Então, toda essa dinâmica cósmica está acontecendo aqui no nosso corpo físico. Então, mas eu não escuto ninguém. Olha o teu corpo, olha para você. Né? Olha as suas dores, as suas doenças, aquelas coisas que você já traz na tua história, se você amamentou, se você não amamentou, como é que é o teu corpo, como funciona a tua fome, tudo isso são formas, né, da gente ir se conhecendo e ir percebendo quais são os nossos limites.
né? Então, o corpo físico, ele já é uma ferramenta maravilhosa, se a gente souber ouvi-lo. Né? A gente ainda precisa, nessa dimensão, do médico para falar do nosso corpo, dos exames para falar do nosso corpo, do terapeuta para falar do nosso emocional. Eu acredito que essas profissões, com o tempo, não vão precisar existir mais. Mas a gente ainda precisa delas hoje para fazer essa ponte para dentro. Né? A gente precisa escutar, às vezes, uma doença para a gente poder depois olhar dentro e perceber o que foi, né? Por que eu precisei parar? Até às vezes um machucado, né? O que houve aí comigo que, tô precisando dar uma parada. Será que eu estava indo rápido demais? Então, tudo a gente precisa acolher e ver o sentido para a gente encontrar esse fluxo de se conhecer. Né, e estabelecendo relacionamentos mais saudáveis. Porque quanto mais a gente se conhece, sabe dos nossos limites, mais a gente consegue não projetar as nossas dores, os nossos medos, as nossas carências no outro. Você me lembrou uma história bem interessante agora. Tinha um rapaz, ele já estava com 50 anos, aí ele foi se consultar com o meu preto velho. Uhum. E ele tinha aquela vida louca. Saía de segunda a segunda, cachaça, mulher, bebida, etc, etc. Teve um câncer na próstata. Foi lá no meu vovô. Aí o meu vovô falou assim, alguma coisa tinha que parar o senhor, né, moço? Porque o senhor estava se matando, é suicídio inconsciente. Então, a própria natureza, ela dá uma pancada na gente pra gente dar uma sossegada de vez em quando. E o que é muito importante, né, pra gente não entrar no medo. Isso não tem um Deus que fica assim, você não tá legal, então vou te dar um castigo. Não existe esse Deus. Esse doença, quem provocou foi o próprio corpo dele, porque ele estava no conflito. Se ele estava saindo com várias mulheres, é porque ele não estava bem com ele mesmo. Então, isso é muito importante da gente ver, porque senão, né, algumas religiões, a gente sabe que trabalham um pouco com medo, né? Várias coisas trabalham com medo, e o medo vai paralisando a gente e impede a gente de enxergar. Então, assim, quando não é castigo, né? Não. A gente não está aqui para castigo, a gente está aqui para aprendizado. Então, se eu inconscientemente não estou suportando determinada coisa, porque o que a gente faz, né? A gente vive uma situação e ela dói. O que a gente faz? A gente joga ela lá para o fundo do poço e continua vivendo como se aquilo ali não existisse. Aí aquilo ali fica tentando sair. Aí vai sair de um jeito, você bota para dentro. Aí, aparece um câncer, né? Conseguiu sair. Se você tem ainda a oportunidade de dialogar com essa sua dor, né, de olhar para aquilo ali e tentar transformar. Mas aí eu continuo vítima. Ai, que horror, olha que vida terrível que eu tenho, agora eu tenho esse problema. Nanana. E se você nunca sai desse lugar da vítima, né, você nunca olha para essa criança que te habita e tenta mudar, né, a sua forma de se olhar, e aí, né, o primeiro passo é o auto-amor, né, é a gente conseguir se amar e se acolher para a gente conseguir aí estabelecer essa relação com o outro. Então, não tem esse Deus que castiga, tem você mesmo que chega no teu limite e se machuca, né? A grande maioria das pessoas, elas sentem um vazio no peito, tá faltando alguma coisa. Só que, até mesmo por ignorância, por falta de conhecimento, elas querem cobrir esse vazio com bebida, com drogas, compras, com sexo, com compras, vícios de pensamento, vícios de comportamento, tudo. Com até sofrimento, com dor e sofrimento. Se torna um vício também. Né? O meu mestre sempre disse para mim, isso ele falou para mim várias vezes, olhos nos olhos, o pior lugar do mundo para se estar é o lugar de vítima, porque é um lugar que não tem crescimento. Exatamente. Então você fica lá estacionado anos se fazendo tadinho de mim. Mas é claro que assim, a gente fala isso, mas esse é um lugar que de alguma forma a gente também aprende a ficar. E a nossa sociedade, de alguma maneira, ela também tem vantagens estar nesse lugar, né? Todos os lugares que a gente ocupa, de alguma maneira, a gente teve alguma vantagem de estar nesse lugar. Então, por isso que a gente estava conversando anteriormente, o processo de autoconhecimento, ele não é gostosinho. Ele não é legal, né? Por quê?
falar isso aqui é legal, agora fala isso para você de verdade, se olhando no espelho e falar assim, eu vou me responsabilizar pelas minhas dores, eu vou parar de reclamar com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com meu namorado, com meu cachorro, com Deus, eu vou parar de reclamar de todo mundo e vou assumir as rédeas da minha vida e vou me conhecer, acolher a minha criança interior carente, né? Acolher os meus medos, perceber. Aí esse vazio começa a ter sentido. E, na verdade, né, a solidão, ela é ruim, mas a solitude, ela é necessária para esse encontro, né, com a nossa criança, com a gente mesmo. Então, a gente sai desse lugar de vítima, de... né, vazio no peito, para um lugar de alegria, de preenchimento, de sensação de que eu sou dona da minha vida, de que eu posso fazer as minhas escolhas, de que eu não preciso me aprisionar a nada, nenhuma forma já pré-estabelecida de como é ser feliz. Eu passo a ser criativo, né? Simplesmente porque você começa a ver de outro Exatamente, exatamente. Só que isso aqui, falando assim, parece que é uau. Tem pessoas que demoram anos para conseguir isso. Porque é um processo. Mas e aí, tem outras que são rápidas. Que são rápidas, exatamente. Aí vai depender da história de cada um. Né? Tem pessoas que eu posso atender 3, 4, 5, 10 vezes e a pessoa já entende esse mecanismo e já começa a praticar. Tem outras pessoas que demoram mais tempo. Né? Porque, assim, é sutil também. Né? Às vezes você está ali vivendo um negócio e você tem uma rasteira de você mesmo. Né? A gente fala no xamanismo que é a energia do coiote. Né? Quando você está ali, tipo, se sentindo bem, tá tudo bem comigo, de repente vem aquela rasteira da vida. Né? Mas não é ninguém, é você mesmo. Porque a gente mesmo tem que ter muito cuidado com o nosso ego, com a dualidade. Porque qualquer coisa faz a gente cair na dualidade. Nós nos sabotamos. Porque a gente está exatamente... Esse é o aprendizado dessa existência aqui. Então, qualquer coisa faz a gente cair nesse lugar da dualidade. Aí o ego faz o quê? Puf! Aí o que acontece com a gente? Se machuca. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro... Aí aquela frase, né? Orai e vigiai. Tempo todo. Mas como? Não é se culpando, não é se maltratando, porque também é o outro lado, né, que a gente acaba caindo. Então, aqueles negócios, né, de se punir, de se castigar, não. O que a nova frequência pede é amor, alegria, abundância, amizade, verdade, né? Você poder se olhar e se sentir verdadeiro com você mesmo. Tudo isso é lindo, mas sempre fica aquele e como? Nem como, né? É interessante a gente ressaltar também que com essa nova vibração da Terra a gente está sentindo tudo muito mais ampliado. A gente está sentindo as coisas mais fortes. Então uma coisinha pequenininha parece ser um caminhão. Exatamente. E eu falo sempre isso para as pessoas, assim, você está tendo a oportunidade, porque está intenso assim, porque é como se a vida estivesse falando para a gente assim, olha só, não dá para pular o joguinho da vida se você não olhar para isso. Então essa intensidade que está rolando, em vez da gente ai, que coisa horrível, é agradecer e se abrir para essa experiência. Tá doendo muito a coluna? Tá doendo o pescoço? O que eu tô carregando? Sabe? O que é difícil para mim de desapegar, novamente, de soltar? O corpo mostrando pra gente, né? O que precisa fazer. Eu tô numa angústia danada, numa tristeza, não paro de chorar. Ótimo, chora. Então, o que você tá precisando chorar? Né? Só que quando a gente faz isso sozinho, às vezes a gente vai se perdendo, né? Então, os vídeos do Guga, por exemplo, são uma ferramenta para a gente se guiar. Nesses últimos dias, né, pensando sobre isso, porque como terapeuta eu atinjo poucas pessoas, né? É difícil assim, né, atender muitas pessoas, até porque eu também estou vivendo todo esse processo também, claro. Né? Eu também preciso respirar, eu também, né, para a gente ajudar o outro a qualquer coisa, a gente primeiro tem que cuidar da gente, né? Então tudo isso requer um investimento também, né? Então eu, numa caminhada, me veio... Eu acho até que... Não, só te cortar. Eu acho até que para nós, entre aspas, terapeutas, é mais difícil ainda para quem não é terapeuta, porque a gente carrega o nosso peso e o peso dos outros. Exatamente. Porque as palavras e as energias dos outros a gente absorve também. E só que a gente, né, exatamente isso aí que você está falando é um ponto. E aí já vou aproveitar esse teu ponto para falar de uma das propostas que eu estou querendo desenvolver, né, que é poder o quê? Fazer um
uma mentoria para os terapeutas que querem, que trabalham com as pessoas e que estão percebendo isso, por exemplo. Porque quando a gente fica esgotado depois de um atendimento, quer dizer que a gente, de alguma maneira, não está conseguindo estabelecer a diferenciação das energias. O que é meu e o que é do outro. Isso. Se eu fico esgotado é porque, de alguma maneira, eu me embolei ali. Só que isso é matéria de autoconhecimento para todos os terapeutas. Né? Então, a minha proposta é a gente fazer uma mentoria, né? Sei lá, ir uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, fazer grupos para pessoas que são terapeutas ou psicólogos, para a gente poder estar estudando essa forma, né, que eu vim desenvolvendo nos meus anos de atendimento, para a gente poder acolher esse processo de autoconhecimento das pessoas, porque a gente não cura ninguém, né? O que a gente faz é contribuir para o processo de cura da pessoa, da busca da pessoa. Né? Então, eu gostaria de fazer um trabalho, e eu não tenho condição, por exemplo, de atender mais pessoas do que eu atendo hoje. Né? Eu também não posso todas as pessoas que eu atendo fazer um custo mais baixo, por exemplo. E tem muitas pessoas que precisam, e às vezes a questão financeira, como eu digo sempre, é uma troca. Né? É um investimento necessário. Ainda nessa dualidade que a gente vive, quando a gente faz esse investimento energético do dinheiro, a gente tem um comprometimento. E a gente também está, de alguma forma, autorizando. Porque o outro precisa ser autorizado, porque eu posso estar vendo várias coisas de você, mas se você não me autoriza, eu não posso falar para você. Né? Porque senão, então, de alguma forma, quando tem esse vínculo aí, você está autorizando o outro, não quer dizer que eu vou falar uma verdade sobre você, mas eu vou apresentar outros pontos de vista para te ajudar a você refletir sobre o teu caminho. Então, uma das propostas é essa, né? A gente, quem aí é terapeuta e que tiver a fim de estudar e desenvolver esse trabalho, né, é o que eu estou querendo. E para quê? Para que esses terapeutas possam estar atendendo pessoas num custo também mais baixo. Quer dizer, se a gente consegue ter uma equipe maior de pessoas com essa pegada, com esse olhar, com esse trabalho, a gente consegue abrir na nossa agenda horários para essas pessoas que precisam também de um atendimento num custo um pouco mais baixo. Então, esse é um dos projetos que eu estou querendo desenvolver. E o outro projeto que eu estou desenvolvendo já é estudo, né? Fazendo um grupo de estudo que é para a gente estudar juntos e ir fazendo essa costura. Isso é maravilhoso. Né? Nesse momento, eu estou estudando um livro que é Criando União. Não sei se vocês conhecem. Eu vou botar a capa aqui, ó. Assiste aí a capinha dele. É o significado espiritual dos relacionamentos. É um livro muito bom, que ele vai falar de todos os relacionamentos, focando muito no relacionamento amoroso, que o que diz nesse livro, e eu acredito muito, que o relacionamento é uma escola. E o relacionamento amoroso é uma universidade, que é onde a gente mais aprende da gente mesmo. Né? Fala um pouco dessa parte do relacionamento, porque eu tenho notado também com as pessoas que eu atendo, gente, eu estou atendendo de 100 a 150 WhatsApps todos os dias. Então eu fico mais ou menos mensurando o que é o que as pessoas estão sentindo, o que não estão sentindo. E eu tenho notado que as pessoas colocam a sua felicidade depende daquele senhor ali, ou depende daquela moça ali. Se ela não estiver comigo, ou se ele não estiver comigo, eu não sou feliz. Né? Fala um pouco disso. Isso aí faz parte, né, de todo um pensamento da metade da laranja, né? Um pensamento que foi colocado de uma forma muito forte na nossa cabeça, de que é o outro que nos dá a felicidade. Se eu não tiver aquilo, eu não tenho felicidade. Esse pensamento, ele é o pensamento da dualidade. Ele é o pensamento que enfraquece a nossa potência de existir. Porque no momento que eu coloco no outro a minha felicidade, eu estou tirando essa força de mim. E isso é uma estratégia muito forte de manipulação das pessoas. Né? Quando a gente se sente deprimida, triste, aquele relacionamento acabou comigo, me destruiu, nunca mais fui feliz, né? E todas as dores, né? Porque a gente sabe, obviamente que eu já vivi uma paixão triste, né? É uma coisa que deixa a gente, né, mal mesmo, mas também é a melhor coisa do mundo. Se a gente sabe
reverter isso aí, e aquele que foi nosso tirano, que nos abandonou, que deu aquela desgraceira na nossa vida, é ali que está a nossa cura. Quando a gente vai futucar aquilo ali e entender o que aconteceu comigo, que eu permiti que esse outro fizesse isso tudo comigo, aí, plim, a vida começa a ficar com uma outra costura. Porque você começa a tirar a potência, a força, né, que você bota no outro e traz essa força para você. Perfeito. E aí, dizer não, né, dizer sim, falar não quero, vou até aqui, já começa a ficar mais fácil. Porque o grande problema do relacionamento é que a gente não sabe dos nossos limites, porque, na verdade, a gente tem lá as nossas dores, as nossas carências, e a gente tem o sentimento que se a gente não fizer tudo para o outro, a gente vai ser abandonado, a gente vai ser traído, né? A gente vai ser castigado, enfim, todos os medos que a gente carrega aqui lá da nossa criança. E que é no outro. E aí, obviamente, que o relacionamento amoroso é mais complexo, porque envolve a questão de sexo, né? Como o Guga já falou em outros vídeos, sexo, sexualidade são questões muito profundas na nossa existência. Porque é a força mais forte, não sei se força na forte, 3D, sim. Né? Que existe, porque é onde gera vida. E se não gera vida, é criatividade, né? A sexualidade, ela é uma força, assim, você vê, a gente aqui no planeta, né, na 3D, tudo se reproduz, né? Tudo faz sexo. Né? Então, assim, é uma força muito grande e que a gente não tem o menor conhecimento dessa força, usa ela de uma forma completamente adoecida, carente, dependente, né? E que são as coisas, tudo isso aí, né, que a gente está falando, são as coisas que a gente precisa ir cuidando nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de mudar. Então não vou mais transar? Não, não é isso. Né? Muito pelo contrário. Mas, então, é como mudar essa frequência, é como compreender que tipo de relação e que qualidade de relação que você quer estabelecer com o outro. Né? Boa. E aí, consequentemente, com você. Com você. E aí, o auto-amor, né? A criança interior. Então, assim, até um assunto que não dá para falar muito rapidinho, né? Porque uma coisa vai ligando na outra, na verdade, né? O importante é a gente perceber que a reforma íntima se faz necessário enfiar o dedo na ferida. Uhum. Ela não é coisinha fácil assim, né? Hoje eu vou acordar diferente. Não é assim não, gente. É necessário a gente colocar o dedo na ferida e às vezes dói, e dói muito. Tá? Eu nem comecei a enfiar o dedo na ferida de vocês ainda, só estou passando as coisas boazinhas, estou falando o que é Deus, o que é o perdão, o que é isso. Mas vai chegar lá na frente, porque eu sempre falo assim, um amigo verdadeiro é aquele que briga contigo. Você fala, você está errado. Você tem que mudar, você não pode ser assim. Não é aquele meio que passa a mão na cabeça e encobre. Aí ele é teu cúmplice. É diferente. Então o amigo verdadeiro é aquele que te fala a verdade. Doa quem doer. E se transformar, dói. Crescer, dói. E eu sempre faço um paralelo assim com um machucado, né? Você tem uma ferida. O que acontece com a ferida? Ela começa a criar uma casca. Aí o que você tem que fazer? Arrancar aquela casca. Porque se você não arranca aquela casca, toda a inflamação fica ali embaixo. E aquela machucadinho vai virando uma cratera, né? Porque a inflamação vai te comendo. Então, você precisa arrancar a casca para, de verdade, a cicatrização vir de dentro para fora. Maravilha. Então, esse é o processo de terapia. E isso que você falou do amigo, né? Isso seria, assim, é uma coisa muito bonita, né? Muito boa, mas muito difícil também de acontecer. Porque quando um amigo faz isso, a gente fica pau da vida com o amigo e vai embora. Né? Mas depois de um tempo reconhece. Alguns reconhecem. Pode ser na hora, mas depois... Quando rola uma empatia, né? Uma amizade de verdade. Mas muitas vezes a gente pode fazer isso e se o outro não tiver aberto para, em algum nível, te escutar, aquilo não vai resolver. Então, obviamente, quando você precisa ter uma construção para ter essa relação de amizade, né? E aí que entra os terapeutas, né? Claro. Quando você vai buscar um terapeuta, você já está, de alguma maneira, dizendo o seguinte, que já teve momentos que terapeuta até já teve vários tipos de... Até isso, né? É um amigo, o terapeuta é um amigo, mas eu pago para esse amigo, é esquisito, né? Mas é por causa disso.
é porque quando eu estou ali buscando esse, entre aspas, assim, amigo qualificado, aquele amigo que eu sei que ele não está tendo um julgamento sobre mim, né? Porque às vezes a pessoa fica irritada porque acha que você está julgando ela, e depois você vai lá, não estou te julgando. Então, teoricamente, o terapeuta, você sabe que ele não te conhece, ele não vai te julgar, e você vai ter aquele espaço ali, fica mais fácil para poder se abrir. Falar, porque você às vezes com um amigo, você não quer que o amigo veja que você é carente, Exato. que você Não na quer mostrar verdade suas está fraquezas. com inveja dele, que na verdade você está com medo. Aquela né? música do Legião Urbana, alguém que depois não usa o que eu disse contra mim. Exatamente. Então, às vezes, às vezes assim, a gente tem todos esses medos em relação a um amigo, mas a gente quer se conhecer, a gente sabe que o amigo está falando a verdade. Então, às vezes, é nessa hora que a gente precisa buscar essa ajuda, né? Essa ajuda desse profissional que vai ter essa neutralidade nesse aspecto, somente nesse aspecto, né? Porque o terapeuta está ali sentindo também todas as coisas, né? Mas eu acho que é aquilo que eu estava falando. Tem pessoas que, ouvindo os vídeos, fazendo um reiki, fazendo uma constelação, elas conseguem acessar, né? Conseguem fazer uma meditação e conseguem sair desse estado de dependência emocional, né? Elas conseguem sair desse espaço de adoecimento. É claro que as pessoas falam, todo mundo devia fazer terapia. Eu não acho que todo mundo devia fazer terapia. Eu acho que deve fazer terapia quem percebe que tem alguma dificuldade. Tá naquele giro ali, ó. Porra, eu mudei de namorado, daqui a pouco eu vejo tá acontecendo a mesma coisa. Eu mudei de trabalho e tá acontecendo a mesma coisa. Eu já mudei, eu mudo e parece que tudo volta. Então, quando você começa a perceber que a sua vida, você não tá conseguindo sair daquele modo, né, daquele modo contínuo, né, de repetição, de padrão. Padrão. Aí você tem que falar, cara, sozinha eu não tô dando conta. Agora, se a minha vida eu tô vendo os vídeos do Guga, a minha vida tá crescendo, eu tô melhorando os meus relacionamentos, eu tô ficando mais em paz, caraca, é esse o caminho. É esse o caminho. Né? Agora, tem que prestar atenção, né, Guga? Eu tenho prestado atenção também que tem muita gente que tá presa numa situação há anos. Tipo, exatamente. O meu pai faleceu tem não sei quantos anos atrás, eu tô presa nesse... O meu filho faleceu, se suicidou, usa drogas há não sei quantos anos, e tá presa nesse sistema e não consegue sair de jeito nenhum. A melhor forma é a terapia, gente. A melhor forma. Porque ela vai te mostrar os caminhos para você sair. Porque tem questão que a gente sabe, né, Guga, com certeza sabe muito melhor do que eu, dos obsessores, né, Guga? Mas um dos piores obsessores que a gente tem é a gente mesmo. Né? Então, é claro que é maravilhoso a gente ir num centro espírita, todas as orientações que você dá, né? Buscar fazer essas limpezas e tal. Mas, muitas vezes, se a gente não faz esse trabalho de limpeza interna, a gente limpa tudo e aí a gente mesmo vai lá e cria o nosso monstrinho de novo. Empurrar aquele negócio para dentro. Né? Pra dentro. Então, é a coisa de enfiar o dedo na ferida, de se olhar no espelho e se encarar, né? Então, isso aí, esse é o ponto, né? Que o estudo, a autorreflexão, a observação de você mesmo, né? Porque aí eu acho que é assim, aquela coisa dos despertados, observar, né? Dos como é que você fala? Dos acordados. Às vezes a gente acorda e dorme de novo. Acorda e dorme de novo. Porque quando a gente acorda, a gente vê tanta coisa que a gente fala, meu Deus, quero me fechar para essa realidade. Quando você acordar e perceber que você está nesse movimento, busca ajuda. Tem muita gente que diz, eu quero voltar para a ignorância. Exatamente. É verdade, quero voltar para dentro da barriga da minha mãe. Quero voltar para a ignorância, porque agora que eu estou acordando, eu estou vendo tudo. Gente, não, eu quero voltar a ser ignorante. Pelo menos eu era robotizado, fazia tudo automaticamente. E eu estava feliz. Eu achava que eu estava feliz. Eu achava que aquilo era felicidade. A ilusão da felicidade, mas aquilo ali estava bom. E aí essa eterna insatisfação. Né? E aí é aquela história. Eu vou, então, para mim eu fico super... Aí eu como, ou enfim, todas aquelas compulsões que a gente falou para poder manter essa felicidade aparente, né? Então, para a gente não olhar para nossa ferida e não olhar para esse caminho de cura, a gente vai usando esses subterfúgios. Que agora, eu acho que o que é mais legal, né? É que agora, com toda essa energia que o planeta está recebendo, a gente está favorável, né? Quem conhece a astrologia sabe, os planetas, tudo
chamando a gente na chincha, né? Tá. Tipo assim, vamos acordar, porque vocês podem fazer isso, vocês vão ter amparo para isso, vocês, né, estão sendo vários terapeutas preparados, né? Isso aqui que está acontecendo não é à toa, né? Não. Então, assim, existem terapeutas que estão sendo preparados, que vão preparar para poder ajudar essas pessoas nesse processo. Né? Pessoas que estão com esse contato aí, seja direto ou indireto, né? Porque às vezes a gente, nem sempre a gente como profissional tem essa canalização direta, mas a gente percebe que tem uma intuição, né? Naquilo que a gente lê, naquilo que chega pra gente. Então a gente tem que estar atento a essas sincronicidades, que nem sempre essa comunicação é direta, mas ela é indireta. Né? Ela vai se dando na medida que a gente vai observando, né? E se abrindo, né, Guga? Se abrindo. Tem aquele famoso assim, poucos serão os escolhidos. Não é assim não, gente. Todos serão chamados. Todos. Agora, poucos vão escutar o chamado e atender ao chamado. E é o que está acontecendo agora. Uma amplitude, está ampliando a nossa aura, a nossa energia. Aí amplia as nossas sensações, nossos sentimentos, o amor, a raiva, aumenta tudo. É uma potencialização do bem e do mal. E cada um faça a sua escolha, qual o caminho que você quer seguir. É isso que está acontecendo. É simples? Teoricamente, sim. Só que, para fazer a mudança íntima, é necessário um esforço. É necessário... Gente, dá o primeiro passo. Né? O primeiro passo é o mais difícil. O resto vai meio que no automático também. Que vocês... A própria espiritualidade vai colocar na frente de vocês pessoas capazes de te auxiliar, dar ao segundo, ao terceiro, ao quarto. Às vezes dói. Eu passei muito por isso. Às vezes dói. Às vezes é sacrifício muito grande. Às vezes você tem que abrir mão de coisas que você gosta para poder seguir aquele caminho que você sabe que é o certo. Mas a gente está num momento que a gente tem que escolher o que é o certo ou o que é o fácil. Se você escolher o que é o fácil, não tem problema. Lá na frente, daqui a 100 e poucos mil anos, você vai ter uma nova chance de transição planetária. Mas se você escolher o que é o certo, você precisa fazer esse esforço de buscar se transformar. Né? Isso é muito importante. Tá? Bom, em relação a isso aí que você está falando, né? Quando você fala de sacrifício, me vem assim, sacro-ofício. Sacro-ofício, né? exato. Que é, na verdade, assim... uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, um exemplo bem interessante para a gente pensar nisso, né? A gente escova o dente todos os dias. Correto. Isso é um sacrifício, mas esse é um sacro ofício, por quê? Porque ele tem um resultado muito positivo, que você fica com os dentes limpos e bonitos e sem cárie. Então, quando a gente pensar nesse sacrifício que a gente está fazendo, a gente tem que pensar que ele é um primeiro momento, quando gera esse primeiro movimento, né? E que depois isso começa a ser... Porque a gente aqui, nessa 3D, a gente está muito acostumado a dor e sofrimento. Guga já alertou isso várias vezes e eu vou contribuir com ele aqui com esse pensamento. Cuidado com as novelas e filmes e tudo. Gente, aqueles relacionamentos das novelas, aquilo ali é tudo patológico, é tudo horrível. Vem tudo fortalecer esse amor dual, né? Esse amor que divide a gente. Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso, porque isso tudo vai impossibilitando a gente de construir uma nova história. Porque a gente está naquele momento que a gente não está sabendo direito qual é o roteiro. Exatamente. Porque agora uma coisa que a gente tem certeza é que esse roteiro que vendem aí pra gente, ele não é legal. Vejam os filmes prestando muita atenção na valorização na dor e no sofrimento. Como se a dor... você precisa sofrer para melhorar. Não precisa sofrer para melhorar. A gente sofre porque a gente não se abre, porque a gente está ali agarrado àqueles padrões. Quando a gente consegue soltar, que inclusive tem uma meditação muito linda do livro dos Pleiadianos, que é sobre soltar. Quando a gente consegue soltar, passa as dores. Porque a gente está agarrado a esses padrões antigos ilusórios que a gente construiu e que foi necessário. Gente, tudo na nossa história não tem certo e errado por causa disso. Tudo foi necessário, até hoje. Hoje,
Eu não preciso mais disso. Então, hoje, eu posso desapegar. Ai, Mônica, mas eu fui terrível. Eu maltratei a minha irmã. Ou eu sacaneei o meu marido. E hoje? Hoje, né? Então, a gente tem que compreender que toda a nossa história de dor e sofrimento, ela teve um propósito, que é para a gente chegar onde a gente está hoje. E agora, hoje, eu tenho que abrir mão dessa história. Senão, eu não consigo abrir espaço para o novo. Eu não consigo abrir espaço para essa nova energia que está chegando, que é essa energia de cura, essa energia de uma nova frequência, de novas formas de amar e de se relacionar. Se eu estou apegada a como eu me relacionava antes, como que eu vou me abrir para um novo relacionamento? Né? Se eu estou apegada lá naquele relacionamento que eu tive quando eu tinha 15 anos de idade, só ele que eu amei, como que eu vou conseguir me abrir para uma nova possibilidade? Então, a gente tem que entender o que me faz ainda estar apegada. Né? O que me faz ainda estar aprisionada a determinadas coisas do meu passado. Então, esse é o trabalho que num primeiro momento dói, né? Também gosto de fazer comparação com academia. Você começa a academia, você começa ali com 1 quilinho, né? Meio quilo. Nos primeiros dias. Né? Dói pra caramba. Dói. Se você chega... E dói. Mesmo com meio quilo, 1 quilinho, dói. Mas se você chega na academia no primeiro dia com 100 quilos, tu quebra a coluna, né? Nem consegue. Então, o processo é esse. Tem que ir gradativamente. Aí vai doer, porque quando a gente começa, né, a se acertar, dói. Mas daqui a pouco a dor também gera um alívio. Né? Então, assim, é uma dor, mas também é uma libertação. Porque, na verdade, quando a gente compreende a realidade de outra maneira, a gente se liberta dos medos, a gente tira, a gente deixa de ser escravo. E a né? sensação de liberdade é a melhor Nossa. Coisa do mundo. Quando eu percebo que, assim, eu não preciso ter medo de estar realizando o que eu quero realizar, não tem castigo. Né? Agora, eu preciso estar... equalizando, né? Eu preciso estar em contato comigo mesma, percebendo o que é que eu estou fazendo para o meu autoconhecimento, para mim mesma, né? E o que é, né? Ego, vaidade, e que aí é onde a gente vai se quebrar, né? Nesse momento. Então, a gente tem que estar sempre nesse processo mesmo de autoanálise e de análise, né? A gente olha, pedir ajuda para muitas pessoas é muito difícil. E para outras pessoas, pedir é muito fácil. Mas de verdade, transformar, né? De verdade, seguir uma orientação e mudar é muito difícil. Meu mestre dizia que pedir ajuda é um ato de coragem. É um ato de coragem. É impressionante. Mas eu acho que também tem isso. Às vezes tem aquelas pessoas que também aprendem a pedir, aí só pede, achando que vai ter uma mágica. Não. Né? Então, pedir ajuda está associado a eu percebo a minha fragilidade, eu vou pedir ajuda para o outro para compreender que eu tenho que encontrar em mim a minha força. E o outro vai ser um espelho para que eu consiga isso aí. E às vezes a gente, com uma conversa de WhatsApp com o Guga, dá aquele estalo e você fala, caraca, parece que abre os cadeados, né? Aí desce aquele peso, assim. E outras vezes não vai rolar. Né? Outras vezes vai dar o cadeado, abre, daqui a pouco vem um outro, fecha mais ainda, porque também tem isso. Tem? Você abre, vem outro. Você abre, vem outro. Não sei se vocês conhecem aquela meditação Vipassana. Eu não. É uma meditação muito, muito, muito legal e eles falam sobre isso. Você limpa, aí só emerge mais um conteúdo. Você limpa, emerge mais um conteúdo. Sim. Né? Então, esse é um processo também. Mas dependendo do cadeado que você abre, a pessoa aprende isso. E aí ela já não se apavora tanto com aquela nova situação. Né? Dependendo, porque assim, o que a gente tem medo do novo, mas depois que a gente conhece, a gente aprende a lidar. Então, caraca, essa dor, né? Perdi uma pessoa, ou, eu tô com uma dor enorme. Aí quando você trabalha isso, quando vem uma outra porrada, você já tá... você já se abre mais para o aprendizado. Aí você fala, gratidão por você ter me dado essa sacaneada, porque agora eu posso aprender, né? Aí você já vai tendo uma relação diferente, com aquela abertura de chave ali que o Guga deu. Agora, às vezes não. Aí precisa de um processo, né, um pouquinho mais
aí tem que procurar uma terapia mesmo, né? Então, Pessoal, eu vou botar o telefone da Mônica aqui. Vocês entrem em contato com ela pelo WhatsApp. Terapeutas que quiserem serem treinados dentro de tudo isso que ela falou. Pessoas que quiserem participar do grupo que ela vai montar, é só mandar o WhatsApp já para tá ela. o grupo, tá rolando quinta-feira às 8 horas. Mande o WhatsApp, quero participar desse grupo de estudos, ela vai dar todo o apoio possível a vocês. E quem quiser uma terapia particular, que eu super recomendo, porque é totalmente ligado a essa parte da espiritualidade e transição planetária, que poucos psicólogos estão fazendo, eu super indico a Moniquinha também, tá? Então, ó, anota o telefone dela aí embaixo, entre em contato com ela, mensagem pelo WhatsApp, tá bom? A gente espera ter auxiliado vocês, espera ter dado uma luz para vocês. Acho que foi super legal esse papo de hoje, super importante para nós, porque a transição tá aí, o tempo tá acabando e a gente precisa se transformar, tá? Se entender como ser humano, né? Como humano, todos somos um, ok? Gente, um abraço. Gratidão, né? Pela participação. Gratidão. Gratidão, foi muito bom.